Vamos sentar, por favor. Reabertos os trabalhos. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Sepúlveda Pertence, o agravo regimental na reclamação 3.398, agravante o Estado da Bahia e agravado o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Senhora Presidente, reclamação contra ato do presidente do TRT da 5ª Região, que determinou o sequestro de verbas para o pagamento do precatório número tal. Alega-se violação ao julgado na ADIM 1662, indeferir liminar. Informações foram prestadas, opinou o Ministério Público pela improcedência do pedido. Neguei seguimento à reclamação com base no artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno. Daí o agravo regimental que alega em síntese não ter havido desrespeito à ordem cronológica dos precatórios. Opinou o eminente Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, pelo não provimento do agravo ao relatório. Voto, Vossa Excelência. Extrato da decisão agravada. É este o teor do despacho que deferiu o sequestro, segundo consta das informações. Vistos. Analisando os presentes autos, constata-se que está caracterizada a única hipótese motivadora de atendimento ao pedido de sequestro, ou seja, a preterição do direito de precedência do credor pela inobservância da ordem cronológica dos precatórios, de acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIM 1662-8, em conformidade com o estrito preceito do artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, e o provimento número 398, item 4, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, republicado no DJ tal. Infere-se pelas cópias, disse eu então, infere-se pelas cópias dos documentos juntados aos autos que houve a quebra da ordem cronológica no pagamento dos precatórios, daí o deferimento do sequestro. O ato reclamado ajusta-se ao decidido na ação direta paradigma. Os estreitos limites da via eleita impedem o exame do núcleo do fundamento da inicial, referente à sucessão entre o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, CEPED, e a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, que, aliás, é de todo estranha à ADIM 1662. Mantenho a decisão. Infere-se dos documentos, do teor do ato reclamado, que houve inobservância da ordem cronológica. De qualquer sorte, afirmada ela pelo ato reclamado, não é a reclamação a via adequada para o exame da assertiva. Ademais, a controvérsia acerca da sucessão entre as duas instituições estaduais, CEPED e UNEB, é matéria de todo estranha à ação paradigma. Nego provimento ao agravo regimental. Eminente relator nega provimento. Há divergência? O Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao agravo. Ministro Sepúlveda Pertence. Agravo regimental na reclamação 3.376, município de Cubatão é o agravante, agravado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhora Presidente, neguei seguimento à reclamação contra o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deferiu o pedido de sequestro de verbas do município reclamante. Em agravo regimental, insisto na alegação de desrespeito ao julgado da ADIM 1662. Opinou o Ministério Público pelo desprovimento do agravo ao relatório. O voto, Vossa Excelência. Extrato do parecer do ilustre subprocurador-geral Roberto Gugel. O tema debatido na decisão da ADIM 1662 de São Paulo versou sobre o procedimento precatório que tem seu regime ditado no artigo 100 da Constituição Federal, em especial o pedido de sequestro tratado no seu parágrafo 2º. Cingindo-se a essa realidade, o voto proferido pelo eminente ministro Maurício Correia expressamente limita-se a tratar da norma incerta no mencionado artigo 100, parágrafo 2º, pois boa parte do regime constitucional do procedimento precatório havia sido alterado com a edição da Emenda Constitucional 30 de 2000. Consigna o voto de Sua Excelência com relação aos precatórios originários de débitos alimentares e a outros não incluídos no preceito transitório, referia-se ao artigo 78 do ADCT, a única hipótese de sequestro constitucionalmente admissível continua sendo a pertinente à quebra de procedimento, que não foi objeto de alteração da Emenda Constitucional 30 de 2000. Ou seja, prossegue a Procuradoria, a ADIM 1662 teve um espectro singular e diminuto, centrado no sequestro ditado no artigo 100, parágrafo 2º da Carta Magna, da Carta Federal,
Norma que, considerou-se à época, não teria sido substancialmente alterada pela emenda constitucional superveniente. Os demais temas não estavam sendo tratados, pois caso tivessem, teriam feito com que a ação direta tivesse perdido seu objeto por alteração substancial do parâmetro constitucional. Nesse contexto, acentuo adiante. Discussões de outra ordem, que tenham centro verbo e graça, no artigo 78, parágrafo 4º da DCT, como, aliás, se tem notado em certos feitos, não estão abarcados pela eficácia da ADI 1662. Sua inserção na Carta Federal é posterior ao julgamento da ADI 1662, aspecto que refuta a ideia de que o julgamento dessa tenha tratado do tema. Vale o mesmo raciocínio para as requisições de pequeno valor, tratadas no artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, em especial no artigo 87 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 37 de 2002. As circunstâncias dos autos distanciam-se daquelas desenhadas no quadro da ADI 1662. A hipótese em epígrafe não teve origem em débito de natureza alimentar, mas sim ação de desapropriação. Assim sendo, é forçoso concluir que a decisão hostilizada não se fundamentou nos itens da Decisão Normativa 1197, aprovada pela Resolução 67 do Tribunal Superior do Trabalho, que disciplinou os procedimentos para expedição de precatórios estritamente no âmbito da Justiça do Trabalho. Digo eu, correto o raciocínio da parecer do PGR, que se harmoniza com os fundamentos da decisão agravada, onde se lê. A ADI 1662 examinou a IN 1197 do Tribunal Superior do Trabalho. A omissão reclamada é do presidente do Tribunal de Justiça Paulista, que, apesar da semelhança do tema referente ao sequestro de verbas de ente público, não guarda identidade com o decidido na ação direta paradigma, que inviabiliza o conhecimento pela via estreita da reclamação. Permanecem intactos esses fundamentos, nega provimento ao agravo. Eminente relator, nega provimento. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 4057, agravante do Estado da Bahia, agravado presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 457. Aqui. Senhora Presidente, reclamação manejada contra ato do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Tribunal que deferiu o pedido de sequestro de verbas para pagamento de precatório. O que sustenta o reclamante é que Armindo da Silva Souza e outros ajuizaram reclamação trabalhista contra a Fundação Escola de Serviço Público, Fundesp. Acrescenta que, por força de lei estadual, a referida fundação foi extinta, passando o Estado da Bahia a figurar como sucessor dos direitos e obrigações daquela fundação. Daí arrematar que a decisão reclamada desrespeita o decidido na ADIM 1662, São Paulo, uma vez que, aspas, somente após a habilitação do Estado da Bahia, na qualidade de sucessor, e a expedição de novo precatório contra este, poder-se-ia cogitar de preterição de direito de precedência dos credores exequentes, se desrespeitada a ordem cronológica de apresentação de precatórios. Senhora Presidente, indeferi o provimento acautelatório e o Procurador-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, é o relatório. O voto de Vossa Excelência? O pedido, já adiantei que o pedido de medida liminar foi indeferido e eu disse o seguinte na ocasião. O sequestro em foco foi decretado porque o tribunal reclamado constatou que o Estado da Bahia havia quebrado a ordem cronológica de pagamento de precatórios. Vale dizer, foi exatamente a inobservância da ordem de pagamento do precatório, fuga da precedência, que justificou o deferimento do sequestro, agora adversado. E o fato é que não é a reclamação a via própria para se aferir o acerto ou equívoco dessa verificação empírica. Aí transcreva a propósito o entendimento fixado por ocasião do julgamento da reclamação 2308, agravo, relator ministro Sepúlveda pertence. Disse o ministro pertence. A decisão reclamada para determinar o sequestro de valores da reclamante partiu da premissa de que houve preterição da precedência cronológica do precatório do requerente e do sequestro. Nessa mesma linha, portanto, foi que decidi. Aquela primeira impressão que eu tive quando indeferi o provimento acautelatório, agora mais se confirma.
além de não ser a reclamação a via idônea para reavaliar os dados fáticos subjacentes ao ato decisório de que se reclama, a DI 1662 não tratou da situação veiculada nestes autos, qual seja a necessidade ou não de expedição de um novo precatório por efeito da extinção da pessoa pública devedora. Senhora Presidente, com estes fundamentos eu voto pela improcedência da reclamação e, por consequência, pela prejudicialidade do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a cautela. Mas houve, de fato, Houve a substituição, ou seja, o Estado... Fundou-se na preterição e alega-se que com a sucessão teria que haver outro precatório, etc. A matéria Exatamente. mas não é matéria não tem nada a ver. E o sequestro se deu em razão da... E o sequestro Da preterição. da preterição. E a reclamação também não é Não é o caminho para verificar se houve ou não preterição. Portanto, o relator julga improcedente a reclamação, prejudicado o agravo regimental. Há divergência? Não havendo, a decisão é unânime, assim proclamada. Ministro Carlos Brito, reclamação 3.071, reclamante Léo Chueri e outro, e reclamado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhora Presidente, o que os reclamantes sustentam? Sustentam, em síntese, que a decisão reclamada, que tem caráter de dano irreparável, excedeu a competência administrativa da autoridade reclamada e criou injustificável privilégio para um credor que ilegalmente foi alçado à posição de primeiro da fila, sendo assim colocado em melhor posição do que todos os demais credores por precatório do município, estou citando em aspas, quer quanto à procedência, quer quanto ao privilegiado recebimento, nos primeiros meses de 2005, da totalidade do seu crédito, enquanto credores melhor posicionados não receberam sequer a primeira prestação prevista no artigo 78 do ADCT. Senhora Presidente, o provimento acautelatório foi indeferido pelo ministro Carlos Veloso, então relator do feito. Mas, em 6 de julho de 2005, exercendo a presidência deste Supremo, Vossa Excelência, ministra Ellen Grace, reconsiderou a decisão e deferiu o pedido de medida liminar para suspender a decisão proferida nos autos número tal do TJ de São Paulo. O reclamado prestou as informações solicitadas e a douta Procuradoria opinou pela improcedência da reclamação. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. No julgamento da ADIM 1098, esta Suprema Corte examinou a validade constitucional de alguns dispositivos do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao fazê-lo, declarou constitucional a requisição de complementação dos depósitos insuficientemente feitos pela Fazenda Pública. Ao fazê-lo, esta nossa Corte entendeu que tal requisição deve provir de diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos, bem como de inexatidões dos cálculos dos precatórios, o que não pode dizer respeito ao critério adotado para a elaboração do cálculo ou a índices de atualização diversos dos que foram observados em primeira instância, salvo na hipótese de substituição do índice aplicado, isso por força de lei. O questionado pedido de sequestro se deu com fundamento no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição. Isso porque o presidente da Corte Paulista constatou que a Fazenda Municipal havia quebrado a ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Eu vou citar o acórdão. No mérito, acolhe-se o pedido. O paradigma representado pelo precatório foi julgado extinto, frise-se, nos termos do artigo 794.1 do Código Civil. Aqui reputa-se de todo evidenciada a vulneração à precedência do precatório dos requerentes, a autorizar, nos termos do artigo 100, parágrafo 2º da Constituição, o sequestro pleiteado. O precatório dos requerentes anterior não recebeu pagamento, ao contrário do paradigma EP número tal, que lhe é subsequente, sendo extinto nos termos do artigo 337, fecho aspas. Vê-se, então, que o objeto da ADI 1098 não guarda identidade com o caso dos autos. Isso porque, neste caso, o sequestro de verbas públicas somente foi deferido ante a empírica verificação da quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios. E essa particularizada situação, repise-se, não foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da aludida ação direta de inconstitucionalidade.
Aí, conforme muito bem salientou o digno Procurador-Geral da República, cujo parecer eu transcrevo. Senhora Presidente, lembro que, ao julgar a reclamação 2828, o Supremo enfrentou a questão e proferiu a seguinte decisão. Constitucional, reclamação, deferimento de sequestro de verbas públicas com fundamento no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal de 98. Alegado desrespeito à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 1098. Tese que não merece acolhimento, uma vez que a sequestração foi decretada com fundamento no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição, ante a verificação de que a Fazenda Estadual havia quebrado a ordem cronológica de pagamento de precatórios. Reclamação julgada improcedente, fecho aspas, é também como voto, senhora Presidente, com esses mesmos fundamentos, pela improcedência, portanto, da reclamação. O eminente relator julga a reclamação improcedente. Há divergência? O tribunal, à unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem vista na ação direta de inconstitucionalidade 3.089, requerente à Associação de Notários e Registradores do Brasil e requerido o Presidente da República, também o Congresso Nacional. Senhor Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a NOREG, contra os itens 21 e 21.1 da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003 do Estado de Minas. Sustenta a requerente que as normas impugnadas violam os artigos 145, inciso 2º, 156, terceiro e 236 caput da Constituição, porquanto a matriz constitucional do imposto sobre serviços de qualquer natureza permite a incidência do tributo tão somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Segundo entende a requerente, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofende o artigo 150, inciso 6º-A e parágrafos 2º e 3º, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência da ação. Iniciado o julgamento na sessão de 20 de setembro de 2006, ponderou o eminente ministro relator, ministro Carlos Brito, que as atividades notariais e de registro são típicas atividades estatais, mas que não se subsumiam ao conceito de serviços públicos. Com base em tal juízo, Sua Excelência desenvolveu duas linhas de argumentação para concluir pela procedência da ação. Inicialmente, apontou o eminente ministro relator que os serviços notariais possuem inequívoca índole estatal e representam o exercício de função pública, sendo, portanto, imunes à tributação recíproca por impostos. Em seguida, observou Sua Excelência que o ISS, por se tratar de tributo necessariamente não vinculado ao desempenho de atividade estatal, não poderia incidir sobre a atividade notarial. Tais serviços somente podem ser tomados como hipóteses de incidência de taxas, que são tributos vinculados. Iniciados os debates, ponderou o ministro Marco Aurélio acerca do alcance da orientação adotada pelo ministro relator à tributação dos serviços públicos, cuja execução é concedida ou permitida ao particular. Tal ponderação foi acompanhada pelo ministro Sepúlveda Pertence ao adiantar o respectivo voto. Eu pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria. Os autos vieram conclusos ao meu gabinete em 10 de novembro de 2006. Eu peço vênia ao eminente ministro Carlos Brito para dele divergir. Examino, em primeiro lugar, a extensão da imunidade recíproca aos serviços notariais. Considero que a tributação a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza, recebidos por particulares como contraprestação pelo exercício delegado de serviços notariais e de registro, não viola a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º-A da Constituição.
Assim entendo, pois a tributação nessas bases é coerente com as garantias federativas que a Constituição busca assegurar com o implemento da imunidade recíproca. Inicialmente, anoto que a atividade notarial é sempre exercida por entes privados, mediante contraprestação com viés lucrativo, posto que de índole estatal, submetida ao poder de polícia do Judiciário. Artigo 236, caput, parágrafos 1º e 2º. A circunstância de a atividade ser remunerada, isto é, explorada com intuito lucrativo por seus delegados, já atrairia por si somente a incidência do artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, que textualmente dispõe, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Sexto, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º-A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ademais, não há como conciliar a função a que se destina a imunidade recíproca com o efeito jurídico e pragmático pretendido pela requerente. Observo que a imunidade tributária recíproca opera como mecanismo de ponderação e calibração do pacto federativo, destinado a assegurar que entes desprovidos de capacidade contributiva vejam diminuída a eficiência na consecução dos seus objetivos definidos pelo sistema jurídico. Por outro lado, a imunidade recíproca também é uma clara salvaguarda contra o risco de utilização de tributos como instrumento de pressão econômica entre os membros do Pacto Federativo. O célebre caso McCulloch versus Maryland, leading case julgado pela Corte Suprema dos Estados Unidos em 1819, é referência máxima nessa matéria, a meu ver. Nesse sentido, tanto os objetivos como os efeitos do reconhecimento da aplicação da imunidade recíproca são passíveis de submissão ao crivo jurisdicional em um exame de ponderação e proporcionalidade, não bastando a constatação objetiva da natureza pública do serviço que se está a tributar. Assim, a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação devidamente remunerados. Vale a pena citar, a propósito, as judiciosas palavras do juiz Stone, da Corte Suprema dos Estados Unidos, que, com as devidas ressalvas, lançam luzes esclarecedoras sobre a questão em debate. Disse ele, o famoso caso de 1938, aspas, assinalou-se nos precedentes Helverin versus Mountain Producers Corporation e Helverin versus Gerhardt, que a imunidade implícita de um governo e de seus entes administrativos em relação à taxação por outro ente governamental, como princípio de interpretação constitucional, deve ser objeto de interpretação restritiva. É que a expansão da imunidade de um ente federativo restringe, em igual medida, o poder soberano de tributar de outra entidade federativa. E quando a imunidade é invocada pelo particular, ela tende a operar em seu próprio benefício, às expensas do poder tributante e sem o benefício correspondente para o ente governamental em cujo nome a imunidade é invocada. Esse é o precedente Graves versus New York and O'Keefe. Registro ainda semelhante opinião de Isabel Derzi, que sustenta o seguinte, aspas, a imunidade recíproca não beneficia particulares, terceiros que tenham direitos reais em bens das entidades públicas, nem créditos ou rendas de outrem contra tais entidades, como queria Pontes de Miranda, cessando os odiosos privilégios de funcionários públicos, magistrados, parlamentares ou militares.
não se estende pelos mesmos fundamentos aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel, fecha aspas. Digo eu entendo que a circunstância objetiva de o serviço tributado ter índole pública não justifica que a imunidade tributária tenha como efeito colateral a concessão de vantagem que não se harmonize com os objetivos salvaguardados pela medida. Assim entendo, em primeiro lugar, porque a tributação de serviço de índole pública, mas explorado economicamente por particular, não implica risco algum ao equilíbrio entre os entes federados. E, em segundo, porque os agentes notariais demonstram capacidade contributiva objetiva por se dedicarem com inequívoco intuito lucrativo a essa atividade. Com efeito, a tributação em exame onera a riqueza destinada à incorporação ao patrimônio de particulares e não à renda ou patrimônio dos entes federados. Assumindo-se, com base na teoria de Paulo Barros de Carvalho, que a base de cálculo do tributo reflete o respectivo critério material da hipótese de incidência, não há impedimento para que o ISS incida sobre o serviço, na medida em que aproveita financeiramente ao prestador e não ao Estado. Reconhecer a aplicabilidade da imunidade recíproca à tributação de serviço público explorado com intuito lucrativo por particulares redundaria, em última análise, a privilegiar a exploração econômica particular e não ao pacto federativo. Por fim, sob o ângulo da relevância do pacto federativo e da capacidade contributiva, a atividade notarial é em tudo semelhante aos demais serviços públicos concedidos, como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica, os serviços locais de fornecimento de gás canalizado, a prestação de serviços de telecomunicação, a manutenção e conservação de estradas de rodagem, etc., etc. Em todos os casos, a presença de um agente com propósito de lucro, que deverá suportar inicialmente o ônus da tributação, afasta o risco ao equilíbrio entre os entes federados e confirma objetivamente que o tributo será suportado por quem demonstre capacidade contributiva. A circunstância de o valor das taxas e, consequentemente, do valor destinado ao notário como contraprestação sujeitarem-se à definição pelo poder público também não impressiona, já que os serviços concedidos e normalmente tributados também podem se submeter ao mesmo tipo de restrição. As qualidades intrínsecas da pessoa política, em especial a imunidade tributária, não se comunicam ao delegatário. A imunidade recíproca só se aplica quando o ente político presta o serviço. Se este é prestado por permissionários, concessionários ou delegatários em caráter privado, não há que se falar em imunidade. Assim, as atividades notariais e de registro se subsumem à exceção prevista no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, pelo que podem ser tributadas a título do imposto sobre serviço de qualquer natureza, tal como previsto nos itens 21 e 21.1 da lista anexa à lei impugnada. Passo a examinar a incidência do imposto sobre a atividade vinculada à atuação estatal. Como bem observou o ministro Carlos Brito, a jurisprudência predominante da Corte reconhece a índole estatal dos serviços, bem como que tal materialidade constitui hipótese de incidência típica de taxa. Contudo, como busquei expor, não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não tributação das atividades delegadas. A tributação de ambos os tipos de atividades se justifica mediante o exame da capacidade contributiva, tanto da atividade quanto dos agentes que as exploram com objetivo econômico. A Constituição comete expressamente aos municípios e ao Distrito Federal competência para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, ainda que públicos, quando desempenhados por particulares. A circunstância de os serviços notariais delegados corresponderem a uma terceira classe não afasta suas demais notas, especialmente a de ser prestação de fazer onerosa, executada por particular e com interesse econômico próprio,
Trata-se, portanto, de serviço de qualquer natureza, não compreendido no âmbito do Imposto sobre Serviços de Comunicações e Transportes Intermunicipais. Antes exposto, senhora presidente, e renovando o pedido de vênia ao eminente ministro Carlos Brito, eu ouso divergir de Sua Excelência e julgo improcedente esta ação direta. É como voto. Portanto, o eminente ministro Joaquim Barbosa, acompanhando a divergência, julga a ação improcedente. Ministro Senhora Ministro presidente, relator, ministro Carlos Brito. Eu vi, com todo interesse e atenção, o cuidadoso, belo voto do ministro Joaquim Barbosa. Porém, peço vênia a Sua Excelência para persistir no meu ponto de vista, cuja base lógica principia com essa distinção que venho fazendo já de algum tempo entre serviços notariais e de registro, de uma parte, e outra, serviços públicos. Eu entendo que a Constituição deixa bem claro que os serviços notariais e de registro são atividades estatais, sim. Como são atividades estatais as de diplomacia, segurança pública, defesa nacional, atividade legislativa, a própria jurisdição, mas nem por isso significam essas atividades ou se traduzem essas atividades em serviço público. Daí, peço vênia para reproduzir. Serviços notariais e de registro são atividades próprias do poder público, logo atividades de natureza pública. Porém, com uma peculiaridade, elas são obrigatoriamente exercidas em caráter privado, salvo aquelas oficializadas quando da edição da nossa Constituição. Não são atividades facultativamente exercidas em caráter privado, e sim obrigatoriamente. Os serviços públicos podem ser prestados tanto de modo direto pelo poder público, como de modo indireto pelos particulares. Os serviços públicos são traspassados para os particulares por meio de, diz o artigo 175, ou permissão ou concessão. As atividades notariais e de registro, não. O seu transpasse ou traspasse se dá obrigatoriamente por delegação. A delegação que timbra essa funcionalidade dos serviços notariais e de registro, não se traduz, essa delegação não se faz por conduto de contrato, não se faz pela via da contratação. Ao revés, ela se exprime em estipulações totalmente fixadas por lei. É a lei que fixa as condições da própria delegação. Ainda mais, trata-se de delegação que só pode recair sobre pessoa natural. Não se delega uma atividade notarial e de registro a uma empresa, e sim obrigatoriamente a uma pessoa natural, prestadora de concurso público e de provas. Os serviços públicos não podem ser delegados ou não podem ser concedidos ou permitidos a uma pessoa natural. Tem que ser a uma empresa. E mediante a Constituição fala empresa, e mediante licitação. Obrigatoriamente, são serviços que não podem ser objeto de contrato, senão a licitação precedendo o instrumento contratual. Muito bem. Os serviços públicos são fiscalizados pelo Poder Executivo, quando delegados ou concedidos. As atividades de que estamos a cuidar, elas são fiscalizadas pelo Poder Judiciário. Só para mostrar algumas diferenças. Os serviços públicos, quando entregues no seu exercício, na sua prestação, à iniciativa privada, eles são remunerados por tarifa ou preço público, ao passo que as atividades notariais e de registro são remuneradas por emolumentos. Emolumentos que têm a natureza, segundo o Supremo Tribunal, de tributo, mais de perto, de taxa.
os emolumentos têm a natureza jurídica de taxas. Aliás, uma das razões pelas quais eu entendo que os emolumentos correspondendo à remuneração do titular da delegação, do delegatário, e revestindo a natureza de taxa, esses emolumentos, revestindo a natureza de taxas, eles não podem servir de base de cálculo para um imposto, porque o imposto não pode ter por base de cálculo, não é, aquela que já se viu para uma taxa, para a incidência de uma taxa. Aliás, eu encontrei isso recentemente no magistério de Clélio Chiesa, dizendo, depois de citar jurisprudência do STJ e do Supremo, vê-se, então, que, consoante o entendimento jurisprudencial e doutrinário colacionado, os serviços notariais e de registro têm natureza pública e a contraprestação paga aos serventuários tem natureza tributária de taxa. Logo, com espec nessas premissas, as atividades dos cartórios não podem ser tributadas por meio de imposto sobre serviço de qualquer natureza, haja vista que os valores pagos a título de taxa não podem integrar a base de cálculo de um imposto. Sem falar que imposto pressupõe uma atividade estatal desvinculada do contribuinte, e aqui o que se tem é uma atividade estatal vinculada ao contribuinte, ou seja, essa taxa que se paga para remunerar o titular da delegação, ela já significa uma atividade materialmente vinculada ao próprio usuário, vou chamar o usuário impropriamente, né, ao próprio utente dos serviços notariais e de registro. Muito bem. O fundamento do voto do ministro Joaquim me pareceu, se eu estiver errado, peço a Sua Excelência que me corrija. O principal fundamento foi o parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição. Mas a essência da imunidade tributária. Isso, que diz o Quando seguinte. Vossa Excelência põe ênfase na natureza do serviço, eu ponho ênfase Isso. naquilo que nós poderíamos chamar a essência, os objetivos, a finalidade da Isso. imunidade recíproca, que não é beneficiar o particular. É que esse parágrafo 3º, ele excepciona a regra da imunidade tributária recíproca quanto a imposto. Ele excepciona. Como excepciona, deve ser interpretado restritivamente. E o fato é aqui, o que se diz é o seguinte: as vedações do inciso 6º do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividade econômica. Não é o caso. Econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação de pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Eu entendo que a Constituição, ao falar de preços ou tarifas, não o fez aleatoriamente. A Constituição foi técnica. Ela sabe distinguir preço, tarifa e emolumentos. Eu acho que, sim, a Constituição, quando quer empregar taxa, quando quer empregar preços ou tarifas, está se referindo, e usuários, disse aqui usuário, está se referindo aos serviços públicos, cujo regime jurídico... Alternativa genérica, contraprestação. Como é? Contraprestação. E Pois, aí tá abrange certo. taxa. Perfeito. Contraprestação, o pagamento de quê? De preços Não. ou tarifas. O texto não é esse. Vou ler para Vossa Excelência. De Em que haja contraprestação contraprestação. ou pagamento de preço ou tarifa. São duas. Sim, mas contraprestação sem citar emolumentos, não é? Convenhamos que Vossa Excelência esteja certo. Contraprestação seja uma terceira modalidade, inconfundível com preço ou tarifa. Mas o fato é que a Constituição conferiu aos serviços notariais e de registro um tratamento em apartado, artigo 236, específico, até detalhado, não é? Traçou o regime jurídico da atividade. Eu acho que se a Constituição quisesse fazer dessa atividade uma exceção a mais à regra da imunidade tributária recíproca, teria dito. De todo modo,
Nós já decidimos que sobre as atividades notariais e de registro pode incidir uma taxa de polícia em favor do Poder Judiciário. Então, se admitirmos agora que também pode incidir sobre essas atividades o ISS, vejam bem, estaremos sobre a mesma atividade, a mesma base de cálculo, fazendo incidir um imposto e uma taxa. De qualquer sorte, eu homenageio o ministro Joaquim Barbosa, que oferece a Vossas Excelências uma alternativa de voto muito bem fundamentada, porém peço vênia para porfiar no meu ponto de vista. O ministro Pertence também fez. O senhor já tinha votado também. Eu votei. Então, eu estendo as minhas homenagens ao ministro Pertence, A minha não merece, não, porque é um voto. que é o... Ao que me lembro de duas palavras. Mas o ministro Pertence é reconhecidamente... Um voto exemplar. Mas Vossa Excelência é Todas as reconhecidamente o mestre de todos nós. Já estou me entusiasmando pela tese. Como a advocacia é função essencial da justiça, também vamos reivindicar imunidade tributária. E paga taxa de polícia, contribuição de OAB, imposto sobre serviço. Mas não é remunerada mediante taxa, né? Sim. Então, se há outra contraprestação de serviço que não seja preço ou tarifa previsto na Constituição, eu acho que a forma típica de contraprestação, a outra forma típica de contraprestação de uso de serviços estatais é a taxa. De todo modo, estaremos inovando, me parece, no sentido de admitir a incidência de um imposto sobre uma atividade estatal específica em relação ao contribuinte, e não inespecífica, não é? Mas persisto no voto com todas as vênias. Eu votei pela procedência da ADI. Eu colho o voto, portanto, da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, eu também vou pedir muitas vênias ao ministro Carlos Brito, cujo voto, agora relembrado por ele, é muito bem fundamentado, porém, já me manifestei até em pareceres sobre a matéria e vou acompanhar a divergência, iniciada com o ministro Pertence, uma sessão a que eu estive ausente, e agora com as achegas muito bem postas pelo brilhante voto do ministro Joaquim. Eu voto, portanto, pela improcedência, acompanhando a divergência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também data vênia, voto pela improcedência. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu quero inicialmente me reportar à de 2602, da qual eu fui redator para o acórdão, e vou pedir vênia ao ministro Carlos Brito para também divergir. Aqui não há serviço público. Aqui não se trata de serviço público. Aqui há uma atividade estatal exercida em caráter privado por delegação do poder público. Quer dizer, são serviços. Estranhamente, eu me lembro aqui, há uma distinção que não tem nada de jurídica, mas que fazem os bibliotecários para classificar livros jurídicos. Num número determinado, o serviço público, e em outro número, os serviços públicos. Nós precisamos fazer essa distinção, que me parece fundamental. Como aqui não há serviço público, não há que falar nem em patrimônio, nem em renda, nem em serviços uns dos outros. Porque essa alusão do artigo 150 é ao serviço público. E aqui é nitidamente uma atividade que é uma atividade estatal, muito mais vinculada à ideia de poder de polícia no sentido do reconhecimento daquele, do registro da propriedade, quer dizer, aliás, uma função bem própria a esse Estado que atua entre nós, defensor da propriedade, o Estado defensor da propriedade.
De todo modo, o que eu quero dizer é isso, é que eu não vejo serviço público aí naqueles termos que são referidos pelo artigo 150. Essas conclusões são coerentes com inúmeros outros votos que eu tenho dado aqui sobre a matéria. Então, eu peço vênia ao ministro Carlos Brito para acompanhar a divergência. Ministro César Peluso. Senhor presidente, também eu peço ao ministro Carlos Brito acompanhar a divergência. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, senhor presidente, confesso que inicialmente fiquei bastante impressionado com o voto proferido pelo ministro Carlos Brito. Todavia, a mim me parece que, como já foi observado aqui pelo ministro Pertence e hoje pelo ministro Joaquim Barbosa, e agora pelos que o seguiram, nós temos aqui uma ampliação significativa dessa ideia de serviço público a ser coberta pelo conceito de imunidade recíproca. E, em relação a esta matéria, realmente, nós temos algumas ambiguidades institucionais a partir do modelo constitucional fixado na Constituição de 1988. Essa própria ideia de delegação acaba por gerar esse tipo de ambiguidade e de ambivalência. De resto, como observou bem o ministro Joaquim Barbosa, este conceito há de ser utilizado, talvez, tendo em vista a finalidade ou a uma certa concepção estrita, na medida em que, se vamos usar o termo apenas para fins de esclarecimento, se privatizam, se retira o caráter público de determinadas atividades, e hoje são tantas as que têm sido objeto deste tipo de ação, por razões as mais diversas, e se nós mantivermos a ideia de que este serviço continua a ser público, nós vamos ter que enfrentar alguns dilemas. É claro que aqui ou acolá estaremos diante de algum dilema hermenêutico, tendo em vista uma interpretação teleológica que se reclama. Mas, e lembrava, creio que o ministro Pertence, que se nós adotássemos essa ideia de imunidade recíproca em relação a esses serviços, certamente nós chegaríamos a ter que discutir, ou poderíamos até discutir em breve, a imunidade desses serviços em relação à própria incidência do imposto de renda. E me parece que Não consigo. A o argumento- tentativa de distinção está muito bem feita no memorial, mas dela não me convence. É expresso que a imunidade tributária envolve rendas, patrimônio, rendas e serviços. Também não me parece que seja de aceitar a tese muito bem posta pelo ministro Brito de que aqui nós estaríamos tendo a cobrança de um imposto sobre taxa. Na verdade, é sobre o próprio serviço. Usa-se, eventualmente, a taxa, os emolumentos, como índice ou como referência apenas para fins de cobrança. Poderia, eventualmente, ser Mas esta taxa é cobrada do usuário. do usuário. Não, mas O imposto sobre serviços Sim, é do mas delegatário. o argumento é muito bem posto, porque, de fato, quer dizer, enquanto taxa é típico serviço público, e nós teríamos, então, uma incongruência Sim, interna impressionante nisso. da própria. Mas, na verdade, a base quer dizer, por definição, o imposto sobre serviços é imposto sobre a atividade ou sobre o serviço. Por isso que, pedindo
as vênias devidas ao ministro Brito, eu acompanho a divergência instaurada a partir do voto do ministro Pertence. Ministro Marco Aurélio. Peço vista, Excelência. Após o voto vista do ministro Joaquim Barbosa, que, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Sepúlveda Pertence, julgava improcedente a ação, acompanharam-no no mesmo sentido os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, César Peluso e Gilmar Mendes. Na sequência, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Aguardam o ministro Celso de Mello e a presidente. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na ação civil originária 811, agravante ao Distrito Federal e agravada à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Senhor presidente, por meio de decisão de folhas, deferiu o pedido de antecipação parcial de tutela nos termos seguintes. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos apresenta pedido de antecipação parcial de tutela em ação declaratória de rito ordinário ajuizada contra o Distrito Federal. A requerente sustenta que, por se tratar de empresa pública que exerce atividade monopolizada, estaria sujeita à imunidade recíproca prevista no artigo 156-A da Constituição. A ECT argumenta ser indevida a exigência do Distrito Federal no que concerne ao pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Uma vez mais, a questão sobre serviços. E eu deferi, então, a tutela reclamada e o Distrito Federal interpôs agravo regimental. Eu estou a citar, então, este é o breve relatório, e eu estou a citar precedentes a partir do RE 407-099, segunda turma, relator ministro Carlos Veloso. E ainda cito também a CO 765, redator para acordo, ministro Joaquim Barbosa. Em relação a veículos destinados à prestação de serviços postais. E eu estou, então, desprovendo o agravo. O eminente relator nega provimento ao agravo. Há divergência? Por unanimidade, o tribunal negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência é relator da reclamação 3.352, reclamante Colégio Colibri e reclamado juiz federal da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, também o delegado da Receita Federal em João Pessoa. Senhora presidente, é a reclamação 3352, só para... 352. Isso. Com esse nome tão poético, Colégio Colibri. Tem razão. Trata-se de reclamatória proposta pelo Colégio Colibri Limitada, contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz federal da Primeira Vara da Seção Judiciária da Paraíba, nos autos do MS 2004, etc. Meritíssimo. Bem como em face do ato declaratório executivo número tal, expedido pelo delegado da Receita Federal em João Pessoa. Senhora presidente, o reclamante sustenta que, ao reconhecer a legalidade do ato declaratório executivo em causa, a decisão proferida nos autos do RIT afrontou as decisões tomadas por esta nossa Corte Suprema nas ADIs 1643 e 2554 agravo. Eu indeferi a tutela cautelatória. Os reclamados prestaram as informações de estilo, por meio dos quais defendem os atos sob censura. E, por último, anoto que a douta Procuradoria da República opinou pelo
pela improcedência do pedido. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Eu começo por transcrever uma parte significativa do parecer da lavra do doutor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Aspas. Ao proferir a decisão nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 16.431, esta excelsa Corte entendeu que, por disposição constitucional, Constituição Federal, artigo 179, as microempresas e as empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas, nos termos da lei, pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas. Constituição, artigo 179. Neste proceder, considerou não haver ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do simples aquelas cujos sócios têm condições de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Como bem acentuou Vossa Excelência, diz o doutor Procurador-Geral da República, o ato sob censura não declarou a inconstitucionalidade do inciso 13 do artigo 9º da Lei Federal 9137/96. Ao contrário, foi exatamente com base neste dispositivo que o delegado da Receita Federal do Estado da Paraíba baixou o ato declaratório executivo número tal. A manifestação ministerial pública, senhora presidenta, me sentia incensurável. Ao julgar de 1643, este Supremo reconheceu a constitucionalidade do inciso 13 do artigo 9º da Lei 9.317. E o fato é que os atos sob censura, longe de declarar a inconstitucionalidade do precitado dispositivo, neste se apoiaram. A fundamentação legal que embasa o ato é clara, eu cito aqui, olha, fundamentação legal, Lei 9.317, de 5/12/96, artigo 9º, 13. De igual modo, não diviso ofensa à autoridade da decisão tomada na ADI 2554. É que, nesse caso, o tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto, extinguindo a referida ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito. E aí não houve, por consequência, decisão com efeito vinculante, proferida pelo tribunal. O 643 já foi julgado mérito? Excelência, eu não sei se foi julgado o mérito. Foi indeferida cautelar, mas eu não deixa eu tenho ver aqui. anotação. Vossa Excelência está se referindo a 1643, no 1643. ponto que excluía os prestadores de profissões liberais do regime do Simples. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ao julgar de 1643, este egrégio reconheceu a constitucionalidade do inciso 13 do artigo 9º da lei. E o fato deve ter julgado o mérito. Não é? Deve ter julgado. Então, senhora presidente, vale relembrar que o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição estatui que apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações diretas e nas declaratórias de constitucionalidade. Não, eu estou dizendo, eu estou falando da anterior. Essa aqui não, a 2544 não, foi só liminar. Não houve decisão de mérito. Olha, não divisa ofensa à autoridade tomada na ADI 2554. É que, nesse caso, o tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto, extinguindo a referida ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito. Daí porque, no ponto, não entendo caracterizar uma decisão com efeito vinculante. Simplesmente, não é? Deixou... Pela fundamentação que se desculpa. Parecia que eu estava a afirmar... 5 de dezembro de 2002, foi julgada no mérito e Foi improcedente. julgada já, Improcedente. Ficamos vencidos, o ministro Veloso, eu e o ministro Marco Aurélio. Bem, de todo modo, senhor presidente, o ato decisório impugnado, ele está de acordo com as conclusões acolhidas pelo Supremo
no julgamento desta última ação, a 2554. Quanto ao quê? Em relação à impossibilidade de o Poder Judiciário estender, com base em fundamento de violação do princípio isonômico, benefício fiscal, como é o caso daquele previsto no artigo 1º da Lei 10.034, e do regime de tributação do Simples, previsto na Lei 9.317, e contribuintes não expressamente incluídos nos ROIs SIC, trazidos por esses dois diplomas legais. ROIs é a primeira vez que eu ouço, mas eu estou transcrevendo. Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não foi o ato jurisdicional reclamado que resultou na atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas seria o acolhimento de sua pretensão judicial que levaria a esse resultado. Então, senhora presidente, nessa moldura, eu voto pela improcedência da reclamação. O eminente relator encaminha pela improcedência. Há divergência? Ficou o primeiro fundamento. O tribunal... Quero me aprofundar, porque aí, rigorosamente, quer dizer, o que se tratava é da exclusão de um regime geral de determinados prestadores de serviço. Eu tenho dúvidas se aí se aplica a impossibilidade de extensão de isenções ou coisa como essa. Mas, apenas como reserva, ficou o primeiro fundamento, a ação ADIM 1643, teve julgamento de mérito em 15 de dezembro de 2002 e foi julgado improcedente, de forma que... Portanto, sem divergência, a reclamação é julgada improcedente nos termos do voto do relator. O último processo da nossa pauta, ação direta de inconstitucionalidade 1917, ministro Ricardo Lewandowski, requerente o governador do Distrito Federal, requerida a Câmara Legislativa. Senhor presidente, a matéria é relativamente simples, eu peço licença para resumir o meu voto. Trata de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo senhor governador do Distrito Federal, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Ordinária do Distrito Federal 1624, de 1º de setembro de 97, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 28 de novembro de 97. Eu me certifiquei que ainda está em vigor esta lei até a data de hoje. Em suma, esta lei que tem 11 artigos, o que importa basicamente é o seguinte: esta lei dispõe sobre o pagamento de débitos das microempresas, das empresas de pequeno porte, das médias empresas, mediante dação em pagamento de materiais destinados a atender a programas de governo do Distrito Federal. Então, é o caso de realmente se quitar obrigações tributárias mediante dação em pagamento, como diz aqui no artigo 1º, exclusivamente de materiais destinados a programa do governo federal, do governo do Distrito Federal. No parágrafo único aqui dos artigos 2º, diz que a Secretaria da Fazenda e Planejamento ficará responsável pela elaboração do Cadastro Geral de Materiais e pela aceitação ou não das propostas de dação em pagamento por parte das empresas devedoras. O requerente alega ofensa aos artigos 24 e parágrafos, 37 e 21, 146, 3b e 152 da Constituição Federal. É relevante observar que esta Corte deferiu por unanimidade de votos o pedido de medida cautelar formulada na presente ação direta de inconstitucionalidade para determinar a suspensão da eficácia do diploma legislativo ora impugnado. E há um parecer da Advocacia Geral da União, que, em suma, consigna que o diploma impugnado mostra-se incompatível com o artigo 146, 3b da Constituição, estabelece reserva de lei complementar federal para normas gerais de legislação tributária previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta de 88 como lei complementar. E, de outro lado, o Ministério Público Federal, em parecer, também propugna pela procedência da ação, observando, em primeiro lugar,
que a lei afronta o artigo 37, inciso 21 da Carta Magna, porque impede a incidência do processo licitatório, e, de outra feita, também o artigo 146, 3b da Constituição, que prevê reserva normativa para a veiculação de normas gerais em matéria de crédito tributário. O ministro Marco Aurélio, quando do julgamento do pedido da medida cautelar, e, como disse, foi unanimemente deferida, assentou que esta lei ela resultou na introdução no cenário jurídico de mais uma forma de extinção de crédito tributário, ou seja, a civilista, de início incompatível com o direito tributário. Eu acolho o parecer da PGR e também acolho os argumentos do ministro Marco Aurélio, que foram sufragados pelo plenário desta Casa, para, em suma, julgar procedente integralmente esta ação no mérito para declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária do Distrito Federal 1624, de 1º de setembro de 97. Este é o meu voto. Eminente relator, julga procedente a ação. Ministra Carmen Lúcia, ministro Joaquim. Decidiu-se também a medida cautelar NAD em 2405 do Rio Grande do Sul, que foi indeferida, contra os votos dos ministros Maurício Correia e Marco Aurélio, relator, o ministro Ilmar Galvão. Então se assentou que não era reserva, não havia reserva de lei complementar sobre a matéria, e a lei local poderia prever essa dação de pagamento. Eu tenho dúvidas quanto a esse fundamento de licitação, numa dação em pagamento. Há dois fundamentos, eminente ministro. Um deles é também a dispensa indiscriminada de licitação. Recebe-se materiais em dação a juízo da Secretaria da Fazenda e Planejamento para a quitação de débitos tributários. A lei realmente é de duvidosa, no mínimo, constitucionalidade, até por esse outro fundamento. Até porque, por definição, a dação em pagamento teria grande dificuldade de se proceder. Ministro Eros Grau, como vota? Senhor presidente, Incrível essa criatividade, senhor. Esse poder inventivo. eu acho que a simples criatividade não é inconstitucional. Claro, não estou dizendo isso. Pode-se perfeitamente ser criativo e, ao mesmo tempo, atuar nas margens da constitucionalidade. Mas aqui... Excelência viu, o ministro Brito é constitucional. É essencialmente criativo. Eu estou falando, ministro, de uma inventividade esquisita, não é teratológica, é evidente. A boa inventividade é sempre bem recebida. Eu apenas quero advertir isso, realmente. Posso prosseguir? Perfeitamente, Excelência. Não, me impressionou bem o argumento trazido pelo ministro Pertence com relação à circunstância de essa ser matéria de que se possa tratar, não necessariamente pela lei complementar. Esse era o argumento que me fazia tender a caminhar no sentido de afirmar a inconstitucionalidade. Com relação, mas isso está superado pelo que diz o ministro Pertence. Com relação à questão da licitação, eu gostaria de lembrar o seguinte, que a licitação é uma disputa, é um concurso, quando há a possibilidade dessa disputa. O pressuposto da licitação é a competição. Ora, se não há possibilidade de competição, se há a inviabilidade da competição, não há que falar em licitação. Aqui, no caso, o que me parece, o que se pretende
é encontrar um caminho no sentido de permitir uma transação. Eu tenho ouvido falar muito nisso, parece até, inclusive, que há um projeto, um anteprojeto de lei do governo federal nessa linha. E essa lei, ao que me parece, ela, de certa forma, antecipa. Eu não vejo problema com as vênias do ministro Lewandowski, eu não vejo problema de... Uma lei distrital criar uma forma de extinção do crédito tributário. Sim, se for superada aquela recebendo primeira... materiais em dação. São duas coisas. Se for superada a primeira questão, e o ministro Pertence me ajudou a superar a primeira questão, e eu peço a ele que me corrija se não for assim, a questão da existência da lei complementar, Sim. me parece que expressamente o tribunal, na ação, na ADINC 2405, o relator, o ministro Mauro Galvão, alterou a posição tomada na cautelar desta ação direta do Distrito Federal. Entendeu não só que não era matéria reservada à lei complementar e que era dado ao Estado-membro regular formas específicas de extinção de seus créditos tributários. Isso parece bem razoável. O que causa espécie? O conteúdo da lei. Quer dizer, o casuísmo deste modelo, quer dizer, na verdade, nós estamos a falar, não é, de que dispõe sobre uma lei, né, distrital, que dispõe sobre o pagamento de débitos das microempresas, das empresas de pequeno porte, das médias empresas, mediante dação de pagamento de materiais destinados a atender programas do governo do Distrito Federal. Não se trata de uma disciplina da dação em pagamento. Pois é. Só concluir. Não se trata de uma disciplina da dação em pagamento no âmbito de uma dada unidade federada, não, mas uma lei com forte caráter casuístico. Direcionamento. Porque eu teria que talvez ver qual foi o precedente em que o tribunal se pronunciou sobre... Mas, desculpe, ministério, só mesmo para... Não, eu diria que, me perdoe, a discriminação casuística aqui é compatível com a Constituição, que abre a possibilidade de se dar um tratamento diferenciado. O meu, senhor ministro Carlos Brito, que dá a possibilidade de se dar um tratamento diferenciado às empresas, pequenas e médias empresas. A outra questão está relacionada à questão se aqui há lei de efeito concreto ou lei medida, masnâmicas, etc. Não há. Nós temos decidido nessa linha o fato de ser... Não. Nem de longe há essa possibilidade. Não é Nem de longe. Lei é geral. Não é Ela é geral. Pode Então, até ter alguns sujeitos ocultos. Eu Isso é quero do processo. insistir para poder... porque eu vou divergir do ministro Lewandowski, com epidifênia nesse sentido, a questão, resta só a questão da licitação. Ora, eu só posso fazer licitação onde houver a possibilidade de competição. E aqui me parece que não há, porque essa é uma lei que dispõe sobre uma forma de transação e, naturalmente, a não ser que se faça uma licitação entre... Eu estou Excelência, me permite... me estendendo para poder raciocinar um pouco mais. Eu imaginei logo o seguinte, que nós diríamos se o nosso querido Estado de São Paulo permitisse a quitação de débitos de ICMS com carregamentos de bananas, por exemplo, porque banana está direcionado para merenda escolar, sem licitação. E é isso apenas para levar o raciocínio ao absurdo, mas isto permitiria que nós, enfim, esclarecêssemos um pouco mais do que se está a tratar neste caso. Ministro Lewandowski, veja bem, eu tenho uma posição que infelizmente para mim, ela não é majoritária nessa corte, que é a seguinte: eu não admito que a corte possa examinar a razoabilidade das leis. Ela examina a constitucionalidade. Porque amanhã ou depois, se nós admitirmos a possibilidade de corrigirmos o legislador virá aqui e dirá que as nossas decisões não são razoáveis. Então, isso para mim é muito nítido, é extremamente nítido. Ou há inconstitucionalidade ou há inconstitucionalidade. Senhor presidente, o tempo suficiente que eu precisava para me posicionar. Eu vou pedir vênia e vou divergir. Para mim é nítida
É dito que, nessa situação, há uma inviabilidade de competição. E ainda que possa me parecer não razoável, eu não estou aqui para questionar a razoabilidade das leis, mas, assim, a sua inconstitucionalidade, ou melhor, a constitucionalidade. Eu peço vênia para divergir. Julga improcedente. Ministro Joaquim Barbosa. A questão. Quer dizer, a lei gaúcha era um pouco mais genérica. Era da ação de pagamento de imóveis, agora por proposta do devedor, que seria analisado por uma comissão de dação em pagamento composta de representantes de várias secretarias de Estado, da Federação das Indústrias, etc., que procederia à avaliação dos bens. Então, é uma lei mais sofisticada. Mas é tratado especificamente da dação em pagamento de um imóvel determinado, que o devedor desse. O devedor oferecia e ficava a critério deste Conselho dizer do interesse da administração na aceitação da dação em pagamento. Aqui é uma substituição de aquisições que o Estado devia fazer, que o Distrito devia fazer mediante licitação. Esse aqui é o problema. Está dizendo isso ao Diferente ministro desse Gilmar. caso. Fica fácil adquirir material sem licitação. Pois é, na verdade, a ele partir está dessa lei. substituindo o processo regular De aquisição de material. de mercadoria mediante uma forma de dação em pagamento. Fica É fácil. o caso do Rio Grande. Peço vênia ao ministro Eros para acompanhar o eminente relator. Ministro Carlos Brito. Também, peço vênia ao ministro Eros, acompanho o relator. Ministro César Peluso. Esse argumento do ministro Peluso me faz evoluir. E eu retifico o meu voto. Porque esse é o argumento. Pois não. Então, De fato, ele é ponderável. Então, acompanhe Vossa Excelência. Não, eu que acompanho, Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Já estou desorientado quanto aos acompanhamentos. Mas, Zé, eu também teria dificuldade de entender que, embora a matéria seja já repetida, como disse o ministro Lewandowski, entender que a entidade federada estaria impedida de dispor sobre a forma de extinção dos seus próprios débitos. Me parece realmente uma expansão exagerada do... O voto do ministro Gilmar Galvão nesta 2045 é precioso. Nesse sentido. Agora, me parece que realmente o modelo adotado pelo Distrito Federal acaba caracterizando-se como um claro modelo de excesso de poder legislativo. No fundo, acabou criando um mecanismo tal, não é o caso, por exemplo, de dação em pagamento de imóveis, né, mas de materiais de construção, e que geraria certamente um enorme tumulto no próprio processo, se nós imaginássemos... O imóvel é insusceptível de licitação na aquisição. Claro, Se declara o interesse público em determinado imóvel, não há o que licitar. Não há, por definição até. E neste caso, a rigor, na verdade, nós temos um claro excesso ou desvio do poder legislativo que repercute sobre o próprio processo licitatório de maneira evidente. Com este fundamento, eu também entendo inconstitucional a lei. Ministro Celso de Mello. Acompanho o relator, senhora presidente. Ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente, eu, como me manifestei na ADINC 2405, me convenci de que não havia ofensa à reserva de lei complementar. Reporto-me à fundamentação do voto condutor da referida ADINC 2405, o eminente ministro Gilmar Galvão. Mas a discussão me convenceu de que há uma violação, ainda que virtual e indireta, ao princípio da licitação, quando se trata da aquisição de bens cuja aquisição pudesse ser licitada. Não é o caso da Lei do Rio Grande do Sul, objeto da ADIM 2405, porque se tratava de imóveis e aquisição de imóveis declarados de interesse da administração pública
essencialmente, não inviabiliza a licitação. Por isso, eu acompanho o fundamento, acompanho o eminente relator, por violação do artigo 3721, não do artigo 146. Eu estou oferecendo dois argumentos, dois fundamentos. Também eu acompanho o eminente relator para dar pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Proclamo o resultado. O tribunal, sem divergência, julgou procedente a ação nos termos do voto do relator. Senhores ministros, senhora ministra, o regimento interno deste tribunal prevê que a designação de secretário-geral da presidência se faz por indicação da presidência, submetido esse nome ao crivo do colegiado, mediante votação secreta. Por isso, nesse momento, faremos distribuir as cédulas. Vossas Excelências já receberam o currículo vitae do indicado pela presidência e eu solicito, então, ao senhor secretário que faça distribuir as cédulas. Escrutinadora, ministra Carmen Lúcia. Acho que a cédula está errada. Nós não votamos no candidato, nós dizemos sim à indicação do presidente. Sim ou não? Né? É que eu sequer designei ainda. Não é eleição. Sim ou não? Embora não tivesse a menor dúvida em votar no seu candidato, Tá certo. no indicado. Então, a ministra Carmen Lúcia vai coligir os votos e declinar se houve anuência ou não ao nome indicado pela presidência. Precisamos de uma urna eletrônica. Pronto? Vai dar anulação da votação, porque teve uns que fizeram a cédula. Considera. Vamos ter que... Dez votos, senhora presidente, de aprovação pelo doutor Manuel Lauro Volkmann de Castilho. Portanto, declaro que o tribunal, por todos os presentes, sufragou a indicação da presidência do nome do Dr. Manuel Lauro Volkmann de Castilho para a Secretaria-Geral dessa presidência. Senhores ministros, senhora ministra, está encerrada a sessão.